Que Napoleão Bonaparte era o imperador dos franceses, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que ele tinha um irmão bem rebelde que peitava ele. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Lucien Bonaparte. Se gostaram do meu francês, já comenta aqui. Lucien Bonaparte era o irmão mais articulado de Napoleão e o único que não estava disposto a subordinar-se a ele. Politicamente ambicioso, desempenhou um papel indispensável na ascensão de Napoleão ao poder. Lucien recusou-se a desistir de sua esposa quando Napoleão exigiu, e ao contrário de seus irmãos, ele nunca se sentou em um trono. Ele passou a maior parte dos anos imperiais no exílio com sua família, cuidando de seus assuntos. Nascido na Córcega em 21 de maio de 1775, Lucien Bonaparte foi o terceiro dos 8 filhos de Letícia e Carlo Bonaparte. Assim como Napoleão e José Bonaparte, ele foi educado nas melhores escolas da França. Quando Lucien chegou a Brienne em 1784, Napoleão, que tinha apenas 15 anos de idade, o descreveu dessa forma. Ele tem 9 anos e já tem uma altura considerável. Ele está na 6ª turma de latim e vai aprender todas as matérias do currículo. Ele mostra muito boa disposição e tem boas intenções. É de se esperar que ele se saia bem. Ele está com boa saúde, é um menino grande, íntegro, rápido e impulsivo, e está começando bem. Ele conhece bem o francês e esqueceu todo o italiano. Com apetite pela política, Lucien Bonaparte logo abandonou seus estudos clericais e tornou-se um fervoroso jacobino, o que nem Napoleão nem Letícia aprovaram. Em cartas da época, Lucien escreveu que possuía a coragem de cometer tiranicídio e que morreria com a adaga na mão. Ele liderou uma campanha contra o líder patriota na Córcega Pasquale Pauli, acusando-o de ser um tirano, levando assim ao auge da rivalidade entre os bonapartistas e os paulistas. Essa treta entre Lucien e Pauli desencadeou uma perseguição aos Bonapartes, que sem saída tiveram que fugir da Córcega. Gente, vou te contar, esse Lucien fazia o irmão perder os cabelos. Tanto é que você olhar nas pinturas do Napoleão Bonaparte, ele tinha um cabelo meio ralinho, ele jogava pra frente para disfarçar a calvície. Esse é um problema que vem há muito tempo e mexe muito com a autoestima do homem. Eu sei muito bem como é que eu já tô naquela idade da calvície começar a aparecer. E se esse problema não aconteceu com você, espera, porque vai aparecer, porque até os 50 anos, 50% dos homens sofrem com a calvície. Ainda bem que a gente não vive na época do Napoleão, a gente vive nessa época que existe a manual, e nada melhor do que começar o ano de 2024 cuidando da saúde do cabelo. Olha só, se o seu cabelo já está começando a ficar igual ao do Napoleão, ralinho do lado, ralinho em cima, não perca tempo e nem cabelo, procure o tratamento. E com a manual, você tem um tratamento certo e personalizado. Entrando pelo link que eu estou deixando na descrição desse vídeo, você vai preencher o formulário e o médico especializado vai te descrever um tratamento personalizado. E de acordo com as informações que você colocar no questionário, o médico vai te receitar, o paciente precisa de biotina, aí ele vai te indicar a quantidade de biotina. Não, ele precisa aqui de minoxidil. Então ele vai te indicar a quantidade de minoxidil para você ir lá fazer o seu tratamento. E esse tratamento depende de caso a caso. Por isso é importante que você entre no site, preencha o formulário que o médico vai te receitar os produtos. É necessário ressaltar que o tratamento da manual é contínuo e os resultados começam a ficar mais aparentes a partir do 4º mês. E se você fizer o pedido utilizando o meu cupom HistoriaTu40, irá ganhar 40% de desconto na primeira compra. Depois de fazer o pedido é só ficar em casa esperando, porque o produto vai chegar nessa caixa aqui bem discreta, e lembrando que o frete é grátis e o cupom é por tempo limitado. Então é o seguinte, para mais informações, entra no link que eu deixei aqui na descrição, se informa e faça o pedido utilizando o meu cupom. Depois de alguns meses, o resultado começa a aparecer. E aí, bora de manual? Depois de ser nomeado comandante do exército do interior, Napoleão tentou encontrar um lugar para Lucien como comissário de guerra. Mas Lucien logo se cansou deste cargo. Ele preferia a política ao exército. Em 1798, ele foi eleito deputado francês no diretório, apesar de não ter a idade mínima constitucionalmente que era exigida. No ano seguinte, Lucien foi nomeado presidente do Conselho dos 500. Embora sua eleição tenha sido um gesto de estima por Napoleão, que tinha acabado de voltar do Egito, Lucien considerou a nomeação um reconhecimento do seu próprio mérito. Mas sua nova posição foi uma sorte para seu irmão.
Lucien desempenhou um papel fundamental no golpe de estado do 18 de Brumário, no qual Napoleão chegou ao poder como primeiro cônsul. O raciocínio rápido de Lucien salvou o dia de Napoleão. O seu papel como presidente do conselho deu ao golpe uma aparência de legalidade. Conta a história que, supostamente, Lucien pegou uma espada, apontou para o coração do irmão e disse que cravaria a espada nele se o irmão ameaçasse a liberdade dos franceses. Essa cena também aparece no filme Napoleão de Ridley Scott, e para falar a verdade, é uma das poucas boas cenas do filme. Recompensado com o cargo de ministro do interior, Lucien falsificou os resultados do plebiscito em favor da eleição formal de Napoleão. No meio disso tudo, ele ainda teve tempo para publicar um romance chamado Edward e Estelina. No entanto, Lucien irritou Napoleão ao publicar um panfleto subversivo que fazia uma comparação demasiado aberta entre Napoleão e Júlio César. Lucien esperava ser nomeado sucessor de Napoleão se Napoleão ganhasse o direito de nomear seu próprio herdeiro. Mas o que aconteceu foi o seguinte: Napoleão removeu Lucien de seu posto ministerial e, em vez disso, nomeou o embaixador da França na Espanha. Lá, ele irritou ainda mais o irmão nas negociações sobre o segundo Tratado Secreto de Santo Ildefonso e também na subsequente Convenção de Aranjuez, que devolveu o território da Louisiana à França. Mais tarde, Lucien se opôs à venda da Louisiana por Napoleão para os Estados Unidos. Napoleão escreveu a Lucien em junho de 1801. Não lhe contei o que penso do seu tratado de paz, porque não gosto de dizer coisas desagradáveis. José, que estava comigo quando recebi, contará a você a impressão dolorosa que isso causou em mim. Você negocia rápido demais. Isso não foi nada comparado às faíscas que surgiram entre os irmãos sobre a questão da esposa de Lucien. Em 4 de maio de 1794, sem pedir permissão à família, Lucien casou-se com Christine Boyer, filha analfabeta de um estalajadeiro. Christine e Lucien tiveram 2 filhos, Charlotte e Christine. Em 1800, a esposa de Lucien veio a falecer, o que momentaneamente foi um alívio para Napoleão. Por volta de 1799, Lucien começou a escrever cartas de amor para Juliette Recamier. Juliette mostrou as cartas ao marido e propôs proibir a entrada de Lucien na casa deles. O marido disse para a mulher que seria imprudente afrontar o irmão do primeiro cônsul, embora ela devesse mantê-lo a uma distância respeitável. Depois de finalmente aceitar que suas galanterias não levariam a lugar nenhum, Lucien pediu a Juliette que devolvesse as cartas, mas no final ela se recusou a devolvê-las. Lucien teve mais sorte com Alexandrine de Blechamp, tendo um filho com ela em 24 de maio de 1803. Eles se casaram 5 meses depois, em 26 de outubro. Lucien acabou tendo mais 8 filhos com ela. Ao saber do casamento, menino, Napoleão ficou furioso. Ele esperava casar o irmão com alguma princesa Bourbon da Espanha. Os irmãos também quebraram um pau em 1804 quando discutiram sobre a sucessão de Napoleão. Napoleão deixou que o irmão entrasse na linha de sucessão, mas os filhos dele não poderiam entrar. Depois disso, Lucien mudou-se para Roma, deixando qualquer papel imperial para trás. Em 1807, Napoleão disse que estava preparado para restaurar os direitos de Lucien como príncipe francês, e também reconheceria suas filhas como suas sobrinhas, desde que Lucien se divorciasse de sua esposa ou anulasse o casamento. Se, depois, Lucien desejasse viver com a esposa, Napoleão não levantaria objeções. Lucien acabou não aceitando este acordo. Ele também não estava interessado na sugestão de Napoleão de que sua filha mais velha, Charlotte, então com 12 anos, se casasse com o príncipe herdeiro Fernando da Espanha. Quando a França anexou os Estados Papais e aprisionou o Papa Pio VII, de quem Lucien era amigo, Napoleão novamente achou o irmão problemático. Em março de 1808, Napoleão escreveu a José: Lucien está se comportando mal em Roma, chegando ao ponto de insultar os oficiais romanos que estão do meu lado, e é mais romano do que o próprio Papa. Desejo que você escreva para ele deixar Roma e se retirar para Florença ou Pisa. Se ele se recusar a seguir este caminho, apenas aguardo sua resposta para removê-lo à força. A sua conduta foi escandalosa. Ele é meu inimigo declarado e da França. Se ele persistir nestas opiniões, a América será o único refúgio que lhe resta. Não permitirei que um francês e um dos meus irmãos seja o primeiro a conspirar e agir contra mim. Em 1810, Lucien Bonaparte tentou fugir com sua família para os Estados Unidos. Eles foram capturados pelos britânicos, que lhe permitiram viver por lá. Ele adaptou-se facilmente à vida de um cavalheiro rural inglês.
transformou sua casa em um salão e se interessou muito pela astronomia, bem como pela educação dos filhos. Na esperança de construir uma reputação literária para si, ele compôs um poema épico sobre Carlos Magno, publicado em Londres em 1814 com a recepção bem diferente. Ele também escreveu um drama e algumas comédias que foram apresentadas em um teatro particular para 200 convidados. Quando Napoleão abdicou em 1814, Lucian escreveu a Pio VII solicitando um título papal. Ele retornou a Roma como príncipe de Canino, o mais rico dos irmãos de Napoleão. Durante o exílio de Napoleão em Elba, os irmãos Bonaparte deram uma aproximada. Quando Napoleão retornou a Paris em março de 1815, Lucian decidiu se juntar a ele, chegando em 9 de maio. Após a derrota de Napoleão em Waterloo, com a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Pares considerando se deveriam depor o imperador, Lucian aconselhou Napoleão a dissolver as câmaras. Em vez disso, ele enviou Lucian para falar com eles. O imperador francês esperava que as habilidades oratórias do irmão o ajudassem a repetir a façanha que ele havia realizado em 18 de Brumário, mas não adiantou de muita coisa. Foi ao irmão a quem Napoleão ditou a sua abdicação em favor de seu filho Napoleão II. Na Câmara dos Pares, Lucian tentou salvar a sucessão dos Bonapartes, imaginando-se como regente do sobrinho, mas novamente os pares não aceitaram a proposta de Lucian. Com Napoleão destinado a Santa Helena, os aliados permitiram que Lucian Bonaparte retornasse a Roma. Mas tinha uma condição: ele deveria permanecer nos Estados Papais. Foi então que Lucian disse: "Não consigo entender por que me tratam como um prisioneiro. Logo eu, que sempre me opus aos ambiciosos desígnios do meu irmão, e que neste último caso só foi induzido a revisitar a França com o propósito de trazê-lo de volta a opiniões mais moderadas." Em 1816, Lucian solicitou passaportes para ir aos Estados Unidos, mas o pedido foi rejeitado pelos aliados. A situação dele era bem confortável, embora suas receitas tendessem a ficar bem para trás das despesas. Além de Alexandrine e dos filhos, ele tinha companhia da mãe, do irmão Luís e da irmã Pauline. Perto da morte em Santa Helena, Napoleão expressou o desejo de que Lucian cessasse de escrever poesia e se ocupasse em escrever uma história da Revolução e do reinado do imperador. Napoleão dizia que, como ele era trabalhador, poderia facilmente escrever uns 15 ou 20 volumes sobre o assunto. Em 1824, o Papa Leão XII nomeou Lucian Bonaparte como príncipe da Córcega. Ele possuía propriedades consideráveis e também rico em artefatos arqueológicos. Ele manteve um museu e uma galeria que possuía vários achados arqueológicos bem importantes. As aspirações políticas de Lucian não foram totalmente extintas. Em 1833, ele viajou para Londres para encontrar com seu irmão José, que havia chegado lá no verão de 1832. José esperava ajudar seu sobrinho, Napoleão II, a conquistar o trono francês, mas não conseguiu prosseguir com o plano porque seu sobrinho morreu enquanto ele estava vindo dos Estados Unidos. Durante a reunião, Lucian expressou seu desejo de que os Bonaparte retornassem à França custe o que custar, posição que José não compartilhava. O sonho dos irmãos Bonaparte de ter um Bonaparte no trono francês só veio a ser realizado anos depois com Luís Napoleão, o Napoleão III. Lucian Bonaparte morreu de câncer de estômago em 29 de junho de 1840. Ele tinha 65 anos de idade. E detalhe, ele morreu de câncer de estômago, a irmã dele, Pauline, morreu de câncer de estômago, o pai dele morreu de câncer de estômago, Napoleão Bonaparte morreu de câncer de estômago. Esse negócio é genético, é? Quem é da biologia, comenta aqui que eu quero saber. E a esposa dele, Alexandrine, que foi motivo da discórdia com Napoleão Bonaparte, morreu só em 1855. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo sobre a série da família Bonaparte, e se vocês querem um sobre Napoleão III, comenta aí que eu faço esse vídeo futuramente. Outra coisa é que você pode se tornar membro do Story2Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Fazendo parte do clube de membros, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. E fazendo parte do clube de membros hoje, já tem uma porrada de vídeos aí para você assistir e maratonar. Inclusive tem um sobre Letícia Bonaparte, a mãe do Napoleão Bonaparte, e Désirée Clair, a primeira namorada dele que ele deixou para ficar com Josefina. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Ancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. Outra coisa que não esquece de curtir, e se não for inscrito se inscreva. No mais, falou!